Fala, meus queridos geografãs, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia com os conteúdos do 8º ano e dessa vez eu estou aparecendo aqui para vocês. Eu sou o Edmar de Figueiredo e esse aqui é o meu canal. É isso aí, galera. Hoje vamos continuar com as aulas do 8º ano, o tema 2. Vamos falar sobre ainda os Estados Unidos, só que agora vamos falar sobre a população dos Estados Unidos, ok? Então, prepara aí o seu material. Se você faz aula comigo com o material do Farias Brito, corre lá, pega o seu livro para acompanhar a aula. Aproveita, dá uma pausa aí no vídeo para você não perder a aula enquanto isso, ok? Pronto, todo mundo já com material aí? Vamos começar então o nosso vídeo. Bora pro vídeo! Características gerais. Os Estados Unidos, quanto à sua população, ele vai ter um destaque muito grande no cenário mundial. Por que ele vai se destacar mundialmente? Porque os Estados Unidos ele vai ter a sua população representando a terceira maior população do planeta. A terceira maior população do planeta vai estar atrás apenas dos gigantes Índia e China. Então, Índia e China, depois Estados Unidos, conforme vocês estão observando na imagem aí que está aparecendo com essa tabela das maiores populações do planeta. Reparem que Índia e China está bem destacado ali e os Estados Unidos já aparece ali em terceiro lugar. Podemos dizer aí também que uma grande característica da população dos Estados Unidos é a grande quantidade de pessoas brancas. Essas pessoas consideradas brancas, elas representam aí um total de 76,9% da população dos Estados Unidos. Já o percentual de pessoas negras, afrodescendentes, pessoas ali com a pele mais escurinha, assim como a minha, ou até um pouco mais, representa aí aproximadamente 13,3% do total da população americana. Outros grupos ainda representam uma pequena parcela. São eles asiáticos, indígenas e os inuites, os nativos lá do Alasca, das regiões mais geladas. E ainda temos outros grupos menores ainda que terminam de formar ali a população dos Estados Unidos. Distribuição da população. A população dos Estados Unidos ela está dividida de uma maneira desigual, ou seja, em algumas regiões você vai ter uma concentração maior de pessoas, em outras regiões do país você vai ter uma quantidade menor. A exemplo do que acontece aqui com o nosso grande e belo Brasil, onde a gente tem ali a quantidade maior de pessoas na região sudeste e uma quantidade menor lá na região norte e aqui também no centro-oeste. A região dos Estados Unidos que vai aí abrigar a maior quantidade de pessoas vai ser justamente a região nordeste do país, onde ficam ali as três maiores cidades, as cidades mais populosas, que são Nova York, Boston e Washington. Então essas cidades aí elas vão abrigar uma grande quantidade de pessoas lá nos Estados Unidos. Além disso, temos outros polos secundários também com uma grande quantidade de pessoas. São eles ali a região dos lagos, onde a gente vai encontrar ali como principal cidade a cidade de Chicago e também ali temos as cidades de Pittsburgh, também uma cidade bastante populosa. E temos um outro polo também que concentra uma grande quantidade de pessoas, que é na costa oeste do país, com as cidades de Seattle, San Diego, São Francisco e principalmente Los Angeles. Em contrapartida, temos aí regiões que pouco abrigam pessoas. São as regiões, por exemplo, do Alasca, que vão abrigar ali uma pequena quantidade de pessoas devido ao clima frio
intenso, né? O clima realmente severo que acaba expulsando as pessoas daquela região. Outros lugares também de clima mais hostil seria a região do Arizona e do Texas. Porém, essas aí são regiões mais quentes, né? Regiões que são tão quentes que as pessoas acabam evitando também de se concentrar nelas. Imigração. Os Estados Unidos é um dos principais polos de imigração do planeta. É um dos países que mais atraem imigrantes, e são imigrantes de todas as regiões do mundo, não apenas aqui da América. A população dos Estados Unidos ela tende a ter um certo preconceito aí com os imigrantes, porque eles acham que os imigrantes eles vão acabar pesando para o Estado, né? O Estado vai acabar sendo onerado ali pelas questões dos imigrantes, que eles vão estar utilizando serviço de saúde, vão estar utilizando serviço de educação, de transporte, e tudo isso é pago com o dinheiro dos impostos dos habitantes lá dos Estados Unidos. Então eles são meio que contra ali a imigração, principalmente a imigração ilegal que acontece de maneira expressiva no território dos Estados Unidos. Essa imigração ilegal ela ocorre aí principalmente na fronteira sul do país, onde os Estados Unidos faz ali fronteira com o México, e vocês podem observar aí que na fronteira entre Estados Unidos e México, o governo dos Estados Unidos chegou até a construir um muro para tentar barrar a entrada ilegal dos mexicanos e de outros latinos no território lá dos Estados Unidos. Desigualdades sociais. Apesar de ser um dos países mais desenvolvidos do mundo, os Estados Unidos também sofre com as questões de desigualdades sociais, apresentando ali desigualdades em questões salariais e até mesmo em questões sociais, como por exemplo, perspectiva de vida. Outra característica e marcante dos indicadores sociais que apontam a desigualdade nos Estados Unidos é a taxa de escolaridade, onde entre os brancos a taxa é muito elevada e entre as pessoas negras essa taxa ela já é mais baixa. Historicamente, os Estados Unidos sempre apresentou essa questão aí de desigualdade social entre brancos e negros, tanto que ultimamente podemos aí observar que tivemos um movimento chamado Vidas Negras Importam, quando ocorreu o fato de um policial branco ter matado um homem negro ali depois de ter imobilizado ele, né, fazendo com que a sociedade, principalmente a sociedade afrodescendente dos Estados Unidos, se revoltasse contra essas atitudes que continuam acontecendo sempre com o negro em desvantagem, ok? Então temos os Estados Unidos também apresentando aí desigualdades sociais de uma maneira muito forte. Não ache você que essas desigualdades ocorrem apenas no Brasil. País desenvolvido também tem as suas desigualdades. Galera, chegamos ao final aí de mais uma aula. Se você gostou desse novo formato de aula, deixa o seu comentário aqui para a gente saber se você está gostando ou não. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você conhece alguém que não é inscrito, chama ele para fazer parte dessa comunidade. Vamos geografar o mundo! Valeu, galera! Vou deixar aqui uma atividade para vocês estarem realizando aí, para a gente corrigir em um outro momento. A atividade é essa aí da página 304 e 305. Galera, por hoje é só. Deixa o seu like, comenta, se inscreva, participe, vamos geografar o mundo. Valeu, falou, é nóis, fui!